Boa noite, estamos começando o programa Bate-Papo Legal, que tem o apoio do Viva Mais Saudável, e a entrevista de hoje é pelos Espaços Jurídicos com a advogada doutora Natália Siriani, de Uberaba, Minas Gerais, e o tema é militar doente ou acidentado quando o Estado falha e deve de proteção e o dever de proteção, nós vamos chamar aqui a doutora Natália. Lembrando que o programa Bate-Papo Legal. Boa noite, doutora. Seja bem-vinda. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda no programa Bate-Papo Legal. Hoje o tema militar doente ou acidentado quando o Estado falha no dever da proteção. E eu gostaria, antes de a gente iniciar a entrevista, que a doutora se apresentasse para quem não a conhece. Meu nome é Natália Siriani, eu atuo na área do direito militar há mais de 17 anos, especificamente na área previdenciária e administrativa. E mais é focado em militares das Forças Armadas, que é uma matéria que a gente não vê nas faculdades, né? Mas muito interessante, porque muitos militares, às vezes, não têm o amparo necessário, porque é uma matéria muito, como que eu vou falar, muito pouco vista, né? E eu atuo nessa área já há mais de 17 anos. E, doutora, então eu vou perguntar juridicamente, até onde vai a responsabilidade do Estado quando o militar fica doente, adoece ou se acidenta em serviço? O que aconteceu? Antes de 2019, os militares das Forças Armadas, principalmente os temporários, né, eles tinham todo o amparo do Estado quando eles se acidentavam. Então, eles tinham o direito de receber o soldo, que é o salário, né, e o tratamento médico. E o direito também de ser afastado, até a plena recuperação desse militar. A partir de 16 de dezembro de 2019, quando foi publicada a Lei 13.954, ela retirou esse amparo dos militares temporários. E isso é um absurdo, porque mesmo que esse militar tenha se acidentado em serviço, tenha comprovado o nexo causal entre a incapacidade dele e o serviço militar, ele não tem direito a continuar recebendo o seu salário. Esse militar, ele é encostado. Então, você fala assim, o fulano, né, o fulano militar, ele acidentou, ele está encostado. Até o nome é feio de falar, né? Porque parece que você está humilhando esse militar. Mas é assim que fala. Então, eles ficam encostados. É um instituto que chama Instituto do Encostamento, e ele só tem direito ao tratamento médico daquela lesão que gerou a incapacidade dele. Então, por exemplo, vamos supor que ele estava andando de moto e machucou o joelho. Aí instaurou uma sindicância, então ele tem uma lesão no joelho. Só que em razão dessa lesão no joelho, ele começou a mancar. E aí começou a comprometer a coluna. Só que o tratamento médico vai ser para a lesão no joelho. Até você provar que essa lesão na coluna é uma consequência daquele acidente, esse militar ele sofre muito ainda dentro do quartel. E aí, a partir dessa lei, e essa lei retirou esse direito desses militares temporários de ter aquele amparo que eles tinham antigamente. Porque o militar temporário, qual que é? É aquele rapaz que prestou o serviço militar obrigatório e decidiu continuar na carreira. Então, ali ele continua até 8 anos. Então, são os militares temporários, né? Aqueles que falam assim, não, eu tenho, ou se não, um cidadão, mesmo que ele tenha mais de 18 anos, mas tem alguma profissão e fala assim, não, eu vou trabalhar no exército, ele presta uma prova, mesmo assim ele não é de carreira,
e decide ficar 8 anos, tipo um médico, um farmacêutico, um biomédico, um dentista. Então, esses são os militares temporários. E eles, quando adoecem, não têm direito mais a esse salário. Aí fica aquela pergunta: como que o Estado, né, ele está garantindo a recuperação desse militar se ele não tem dinheiro para tratar? Né? Como é que ele vai se deslocar para ser submetido às consultas? Como que ele vai comprar medicamento? E a maioria dos militares temporários, o que, que acontece? São de outras cidades, de outros estados. Então, quando aquele militar adoece e é mandado embora e ele é encostado, o que, que ele faz? Ele fala: olha, eu vou ter que voltar para a minha cidade, porque lá eu tenho família, eu tenho mãe, né? Eu tenho algum parente que pode me dar um suporte até eu recuperar para eu voltar a trabalhar. Só que o tratamento médico dele tem que ser realizado naquela cidade aonde ele servia. Então, muitos, por exemplo, o militar servia em Brasília, mas hoje está morando em Maceió. Como que ele vai deslocar de Maceió para Brasília a cada 15 dias? Não tem como ele realizar esse tratamento médico. Então, o Estado, ele falha nessa proteção, né? E nem entrando com um processo, doutora, resolveria? Então, Garantiria esse direito dele? A maioria dos casos são resolvidos com processo. Por quê? O comandante, na época, editou uma portaria falando que todo militar doente temporário tem que ser licenciado, que é mandado embora, e ser encostado. Então, o que, que eles fazem? Eles seguem a portaria. Né? Falam: não, nós estamos seguindo a portaria. Você está achando ruim? Procura um advogado e entra na justiça. Então, a maioria consegue através do Poder Judiciário, porque o juiz entende que essa situação fere a dignidade da pessoa humana, porque ele adoeceu servindo, ele foi obrigado a realizar aquela missão, aquela atividade. Né? E, doutora, existe diferença entre o militar do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros na hora de buscar a justiça? O que, que acontece? Os militares estaduais, que é a polícia e o Corpo de Bombeiros, eles são militares de carreira. Então, eles têm amparo. Então, adoeceu, eles são imediatamente afastados, né? Aí eles passam por uma inspeção do médico, o médico militar deles, atesta a incapacidade, e aí eles são agregados, que é afastado, e esse militar recebe o tratamento médico e o salário dele. O das Forças Armadas, como a maioria do efetivo é temporário, para eles só resta a busca pelo Poder Judiciário, porque para eles existe essa diferença, para eles são encostados. E o que é mais, sim, absurdo, porque o tempo que eles estão trabalhando, eles pagam o fundo de saúde, mas quando adoece não pode usufruir. E nesse caso serve tanto para o Exército, quanto para a Marinha e quanto para a Aeronáutica igual, então, no caso. Isso. Esse recolhimento, todas as forças fazem. E esse encostamento também. Então, Marinha, Exército e Aeronáutica é a mesma coisa. As forças estaduais, Polícia e Corpo de Bombeiros, eles estão devidamente amparados. E, doutora, o Estado ele tem o dever da proteção e incluir o tratamento integral. Mas quando a saúde é relacionada às Forças Armadas, ela falha e é insuficiente. Como o militar consegue esses direitos? Ele pode procurar a rede privada e ser custeado pela União ou não? O que acontece? Os quartéis, né, as unidades militares, cada unidade militar, ela tem o seu sistema, ela tem os médicos, a unidade de atendimento médico. Quando não tem, existe uma situação que chama OCS, que é uma organização civil. O que seria essa que eles chamam de organização civil? O que seria isso? É quando médicos particulares fazem convênio com o fundo de saúde, seja do Exército, da Marinha e da Aeronáutica.
Então, se esse militar, ele fala assim, ó, estou doente, mas a organização militar não consegue oferecer o tratamento médico adequado ali para ele. O que ele vai fazer? Ele tem que procurar algum médico, algum hospital que seja conveniado ao fundo de saúde da respectiva força, Marinha, Exército ou Aeronáutica. Se ele for procurar um médico particular e falar, eu estou tratando com esse médico particular porque eu gostei dele, porque vocês não tinham o tratamento, tal, não sei o quê. Aí, nesse caso, o Exército ou Marinha, né, ou Aeronáutica, eles não restituem o que foi pago. Porque se existe um tratamento em uma organização civil vinculada ao Fundo de Saúde, ele tem que realizar por essa organização civil, por esse médico que está vinculado ao Fundo de Saúde. O que acontece às vezes é o quê? É que às vezes o médico que está vinculado não tem tanta experiência, né? O militar já foi e não gostou, mas não tem alternativa ali. Se ele escolhe um médico particular porque eu estou há tempos tratando com ele, ele conhece o meu caso, aí, e não for vinculado, aí a força não restitui o que foi pago. E de que maneira o judiciário tem visto os casos, em caso dos danos morais, onde o militar aí é tratado com descaso e encostado após sofrer uma baixa na saúde, doutora? Hoje, a gente vê que o judiciário já está reconhecendo mais que está tendo uma violação à dignidade da pessoa humana, uma violação ao direito à saúde adequada, porque a saúde ela não engloba só o tratamento, ela engloba também condições para realizar esse tratamento. Então, hoje o judiciário tem visto, sua grande maioria, como uma violação a esses direitos constitucionais, né? E estão concedendo a reintegração desses militares, que é ele voltar para a força, mas sem cumprir expediente, continua afastado, ele volta como se militar da ativa fosse, é afastado, continua recebendo o tratamento e o seu salário de novo. Então, a grande maioria hoje, sim, quando foi publicada essa lei lá atrás, ainda havia muita dúvida, apesar do absurdo que ela é, né? Então, o judiciário estava meio reticente. Não, vamos aplicar a lei, porque você está tendo direito ao tratamento médico. Hoje isso está mudando. Então, estão conseguindo voltar, não para trabalhar, mas para receber o seu salário e o tratamento até a plena recuperação. Porque o certo é que ele volte para o meio civil assim como ele entrou, sem problema de saúde, porque ele tem uma vida aqui fora. Ele tem que continuar, né? E, doutora, qual o maior desafio que os advogados têm na hora de provar a doença, especialmente aquelas mentais, né, causada e agravada também pelo serviço militar? A grande dificuldade é a própria omissão do militar. Por quê? O militar, muitas das vezes, ele tem medo de contar que está com um problema de saúde, porque ele vai sofrer uma retaliação. Quando, por exemplo, deixa eu explicar para vocês o absurdo que é. Quando todo dia no quartel existe uma parte que chama formatura. Essa formatura ela acontece antes de começar o expediente. Então são quando aqueles militares ficam em forma, tudo um atrás do outro, né? E ali ele vai passando o que aconteceu de um dia para o outro militar que está entrando, canta o hino nacional, isso chama-se formatura. O que acontece? Todos os militares doentes, eles são obrigados a estar nessa formatura, mas não no meio deles. Eles são colocados de lado, para todos verem que eles estão doentes. Então são os militares baixados. Então todo mundo que está ali, todo militar que está ali, naquela formatura, a hora que olha para o lado, sabe que aquela fileira são de militares doentes. É uma exposição, é uma humilhação, né? E assim, então existe isso, essa humilhação que eles passam, e o Estado,
tem que começar a intervir nisso. Porque o militar, para não passar por isso, ele não comenta quando ele vai no médico militar, porque todo militar, ele é inspecionado. Tem um certo período que ele tem que passar por uma avaliação médica. E essa avaliação médica é com o médico militar. Então, esse médico militar, ele vai relatar no prontuário tudo o que esse militar está passando. E esse militar não quer contar. Por quê? Porque sabe que vai chegar no comandante e aí começa, ai, fulano, então quer dizer que você tá doido? Porque começa as piadas. Por quê? Porque quando o médico avalia esse militar e concede uma dispensa, quem tem que autorizar a dispensa é o superior. Então, se o médico fala assim, olha, você está com o seu emocional abalado, eu vou registrar aqui. Eu vou te dar 15 dias de afastamento. Só que eles dão de 8 em 8. Então, ele vai ter 8 e vai renova mais 8. E aí, quem tem que autorizar é o comandante. E o comandante, para autorizar, ele vai falar assim, mas por que você está dispensando ele? Aí já sabe que ele tem um problema de saúde. Então, a dificuldade do advogado é quando o militar esconde que tem um problema de saúde. Porque quando ele relata, isso vai para o prontuário médico dele. Então, você mostra para o juiz, na data tal, esse militar foi avaliado por um médico militar que relatou que ele estava, por exemplo, com depressão, ele teve um surto psicótico. E muitos não querem relatar, né? Porque é chamado de doido lá dentro. Fala assim, o doido chegando, não sei o quê. Além de ser colocado de lado, né, doutora? De lado ainda. Ele fala assim, não, já que você tá doente, você vai ficar ali, ó. Pra todo mundo ver que você tá doente. E aí começa a implicar, começa a dar serviço pior, né? Então eles não querem. Então muitos escondem que tá doente. E aí, quando estoura, sabe aqueles casos? Ah, fulano foi lá e deu um tiro no amigo dentro do quartel. Já tava doente há muito tempo. Só que esse militar escondeu, né? Doutora, esse afastamento como um caso de humilhação que eles fazem, não acaba piorando a saúde mental desse militar? Muito, muito, porque tem casos que começam com assim, ó, por exemplo, o militar ele está com um transtorno de adaptação. Então ele ainda está começando a se familiarizar com aquele ambiente militar, que é um ambiente totalmente diferente desse meio civil. Então ele fica ali um pouco reticente, às vezes acha um absurdo cumprir certa ordem, né? Porque fala assim, não, mas por que eu tenho que fazer isso? E ao invés de ter o setor de acolhimento, nós vamos fazer assim, nós vamos fazer assim, porque a maioria é muito jovem, 18 anos, então a cabeça é outra. Você pega um menino de 18 anos fazendo um ensino médio, você acha que ele tem a maturidade, então ele vai adquirir a maturidade com o tempo. E aí, ao invés de ter esse acolhimento, ele é ridicularizado. E aquele transtorno de adaptação que poderia, num período curto, ele passar, não, já me adaptei, já sei o que é a carreira militar, quero seguir ou quero servir só um ano, ele se transforma numa depressão, se transforma em uma esquizofrenia, às vezes chegando até casos de interdição, porque as Forças Armadas, elas têm convênio com clínica psiquiátrica. Então ela fala assim, então às vezes o médico militar fala assim, esse militar aqui não tem condições, tem que ser internado nessa clínica. Dependendo do caso, esse militar é internado compulsoriamente. Então fica abaixo de medicamento. E muitos falam, eu não sou doido, mas me colocaram lá. Então, assim, muitas coisas acontecem dentro do quartel que não é exposto, mas agrava e muito a situação desses militares, essas situações de humilhação. E, doutora, para o militar que se sente desamparado, hoje, qual o primeiro passo que ele deve fazer, mesmo antes de judicializar, o que ele deve documentar para garantir aí os seus direitos no futuro? O que acontece? Cada força ela tem o seu regimento. Então, mas uma situação que é geral é o seguinte, adoeceu, comunica
o fato ao superior. Então, por exemplo, é um cabo, então vamos comunicar ao sargento, falar, olha, eu adoeci, não estou emocionalmente bem, ou eu adoeci vindo da minha casa para o serviço, eu bati o joelho, eu machuquei a coluna. Então, relata. Ele tem que relatar. Porque isso vai ser documentado e depois vai virar uma sindicância. E essa sindicância é um documento para provar que ele adoeceu dentro do quartel. Então, mesmo que ele não saiba para onde ir, não saiba o que fazer, a principal questão é comunique o fato imediatamente ao superior. O superior ficou quieto, ficou omisso, ele mesmo pode fazer uma parte de acidente, que é onde ele mesmo vai contar, falar assim, olha, no dia tal, eu estava voltando do quartel para minha casa, né? Ou eu estava cumprindo uma missão e eu machuquei. Então, em razão disso, solicito que seja instaurada uma sindicância. Então, mesmo se o superior ficar omisso, ele pode fazer uma parte de acidente que vai instaurar uma sindicância dessa parte de acidente. Esses documentos são documentos que vão comprovar que a doença surgiu durante e em razão da prestação de serviço militar. Aí, fez tudo, tá tudo certinho, tá tudo bonitinho, o procedimento vai caminhar normal. Mas, às vezes, é necessário, durante esse trâmite, principalmente de uma sindicância, ele contratar um advogado. Porque mesmo sendo acidente de serviço, eles retiram essa condição. Falam, não, mas você demorou 10 minutos a mais para chegar aqui. Então não é acidente de serviço porque você provavelmente desviou da rota, desviou do trajeto. E às vezes nem foi, não tem nada provando isso. Então, a primeira coisa, sozinho, ele comunica ao superior. O superior ficou omisso, ele pode pedir para fazer uma parte de acidente. Fez a parte de acidente, instaurou a sindicância. Primeiro passo, contrata um advogado, não deixa o Exército, a Marinha ou a Aeronáutica conduzir o procedimento sozinho. E, doutora, eu gostaria que você falasse sobre a importância de estar procurando a orientação especializada. Essa parte do direito militar das Forças Armadas não é, igual eu falei no começo, não é uma matéria que você vê na faculdade. Então, ou você conhece alguém que viveu nesse ambiente militar para te ensinar, ou você tem um parente, ou você foi militar. No meu caso, eu convivi com uma pessoa que foi militar. Então, ele me orientou. Então, por isso eu aprendi. E você vai pegando a prática pelos atendimentos, porque você conversa com um militar de uma força, com um militar de outra, você vai vendo o linguajar. E aí você começa a aprender. Mas, hoje em dia, tem muitos advogados que se aventuram e não sabem que cada força tem o seu regimento, tem a sua lei específica. E uma vez feito errado, você não pode fazer de novo. Não tem como. Porque se entrou errado, prejudicou, acabou. Né? Então, assim, é muito importante ver quem é o advogado, pesquisar, ver se realmente ele entende, se ele não está ali só enrolando. Uma primeira conversa, o militar sabe. Porque militar, ele é muito esperto, né? Ele já é treinado para isso. Então, ele sabe se o advogado sabe, se o advogado está enrolando. Então, a primeira conversa, atente-se a isso. A ver até que ponto esse advogado sabe, para saber até que ponto ele pode te orientar. Entendi. E a gente vai agora para o quadro da perguntas e respostas dos internautas. A gente recebeu pelas redes sociais a pergunta do Lucas, que é de Minas Gerais. Ele pergunta de que maneira a Polícia Militar, o PM no caso, se caso ele sofrer um acidente, estando de folga ou até mesmo no deslocamento, pode ser reconhecido como acidente de trabalho? Se ele estiver de folga, não. Se esse PM sofreu um acidente e esse acidente não tiver nada relacionado ao trabalho, não vai ser considerado acidente de trabalho. Mas se ele estava de folga e recebeu uma ordem, por exemplo, o que acontece muito, eles recebem uma ordem pelo WhatsApp. Tá na folga,
né? Porque eles falam assim, militar é militar 24 horas. Então ele está na folga, mas surgiu uma situação que ele tem que cumprir alguma missão. Mesmo estando na folga, nesse caso, pode sim ser considerado acidente de serviço. Mesmo estando na folga. Mas aí, no caso, ele tem que printar a tela ali do WhatsApp também, como prova, né, doutor? Printa a tela, fala, eu estava no cumprimento de ordem, por isso eu acidentei. Agora, o que acontece às vezes? O militar, ele tá de folga. Aí ele foi num bar para comprar uma coca. Chegou lá, tinha uma briga. 2 pessoas brigando. Ele foi, tirou a arma para poder defender um outro. Aí ele não estava em cumprimento de ordem. A não ser que fosse uma situação que ele tem que intervir porque um ia matar o outro. Aí é uma situação que ele é obrigado a intervir, mesmo estando de folga. Mas uma situação que não envolve ele, que não tem perigo, vamos supor, 2 pessoas embriagadas, brigando, dando soco ali e tal. Então o que ele faz? Liga lá no batalhão, manda a viatura vir e fala, eu sou o sargento tal, precisando de uma viatura aqui no bar tal. Porque se ele se envolver uma situação que depois vai apurar, porque vai instaurar um procedimento, e falar que não havia risco e ele acabou se acidentando no meio dessa briga, aí eles vão retirar a condição de acidente. Agora, se havia ali um risco de vida, aí não, aí é uma outra situação, né? Por exemplo, ele é um bombeiro, tá passando numa casa, tá pegando fogo, ele tá de folga, mas ele tem a obrigação, o dever de entrar lá e resgatar a pessoa que estiver dentro desse imóvel. Aí acidentou, machucou, estava na folga, mas ele estava no cumprimento de um dever. Aí acidente de serviço. Agora não tinha nada, né? Aí realmente ele foi, não tinha perigo de vida para ninguém. Aí ele foi por conta e risco. E a gente tem uma outra pergunta que é do Ricardo, do Rio de Janeiro. O Ricardo manda, boa noite, doutora. Em relação à saúde mental, quando o Estado retira a arma de um policial por depressão, mas não oferece o tratamento adequado, pode ser configurado falha no dever de proteção? Pode. Porque o Estado, ele tem que devolver para esse militar as mesmas condições que ele tinha quando ele entrou. Então, ele não pode falar assim, olha, você adoeceu, né, a gente retirou sua arma, mas deu ali só umas 2 terapias para esse militar, e assim, ele não ficou totalmente curado. E aí ele devolve a arma para ele, por exemplo, e no momento ali que ele está num estado emocional muito alterado, ele pode pegar uma arma, matar um terceiro, se suicidar. Aí, nesse caso, o quê? O dever de falha vem do Estado, porque o Estado teria que ir acompanhando esse militar até a sua cura efetiva. E não oferecer tratamentos esporádicos, porque eles vinculam muito, falam assim, você só vai tratar com o médico militar. E às vezes o próprio militar não quer, porque ele fala, não quero que ele fique sabendo da minha vida. Né? Eu não quero que ele saiba que eu estou doente, eu quero tratar com uma outra pessoa de fora. E aí fica meio complicado. Mas assim, existe casos, sim, em que se ele não dá o tratamento até a cura efetiva, é uma falha na recuperação, na proteção desse militar. E a gente tem a pergunta também enviada pelo chat do Legal, do site jurídico da Vânia de São Paulo. A pergunta é, o Estado pode ser responsabilizado por essa falha? Claro, obrigada. Pode sim. Inclusive, o militar, se ele ficar doente, em razão dessa falha na sua recuperação, ele pode ser reformado por incapacidade definitiva e receber uma indenização por danos morais. Porque o Estado, ele tem o dever de proteger. Até porque o serviço militar, ele é obrigatório. Então, você não, ainda mais se for naquele primeiro ano, o cidadão do sexo masculino, ele não tem a opção de não servir. Ele pode ser dispensado. Mas ele fala, eu não vou servir. Não, ele não tem essa opção. Né? Todo menino que faz 18 anos tem que ir lá na junta se apresentar.
Aí, se nesse período de um ano que ele está lá servindo, adoece, tem que o Estado ele é obrigado a reparar essa situação. Ah, mas ele estava no seu quarto ano, quinto ano, ele quis continuar. Não interessa, ele está sob a tutela do Estado. Todo militar ele está sob a tutela do Estado. Administrativamente, ele não vai conseguir nada, óbvio. Mas essa indenização, o Poder Judiciário já reconheceu, sim, que quando existe uma falha nesse dever de proteção e até quando o estado de saúde agrava também em razão dessa falha, esse militar tem o direito de ser indenizado. E aí o valor da indenização... A gente tem aqui a pergunta do José Moraes, que é de Minas Gerais. Ele manda: boa noite, doutora. As doenças degenerativas que se agravam com esforço repetitivo, pode ser prova com causa que foi do serviço ou e não do envelhecimento natural? Pode, porque o que acontece? Quando o militar ele ingressa na carreira, ele é submetido a uma rigorosa inspeção de saúde. Porque a lei determina essa rigorosa inspeção. Se eles fazem ou não, aí já é uma questão deles lá. Mas a lei fala que tem que ser rigorosa. Então, quando existem certas doenças degenerativas, algumas vezes a administração já conhece que esse militar tem uma doença degenerativa. E a própria natureza do serviço militar, que ela tem um esforço físico repetitivo, é uma carga além do normal, né? Eles trabalham todos os dias, pegando peso. Então, assim, é uma atividade mais desgastante. Então, essa doença degenerativa, quando o militar incorpora com essas doenças, obviamente que ela vai se agravar em razão da prestação de serviço militar. Porque se ele tivesse no meio civil, pode ser que ele ficaria doente, mas não ficaria doente em 2 anos. Às vezes ficaria doente lá daqui 15, 20 anos. Então, você pega uma pessoa que você sabe que ela tem uma doença degenerativa e essa doença evoluiu negativamente em razão da natureza das atividades exercidas, porque o serviço militar, ele exige uma capacidade física além do normal, obviamente que essa pessoa ela vai adoecer antes. Então, nesse caso, buscar a orientação de um advogado para poder reconhecer esse nexo, porque a administração, muitas vezes, ela isenta, ela fala, não, a doença é degenerativa, ela ia surgir de qualquer maneira. Mas ela esquece não, né? Ela ignora que essa doença agravou em razão da prestação do serviço. Ela se adiantou. Então, às vezes, você vê rapaz de 20, 25 anos com doença que ele teria lá para os seus 50, 60. E a gente também já teve casos também de rapazes que acabam entrando nas Forças Armadas e devido à atividade do esforço repetitivo, ela acabou até sofrendo um infarto e outros vindo até a falecer. Isso é devido ao esforço exagerado lá dentro sendo cobrado por eles ou uma falta também dessa avaliação, doutora? O que acontece? Todo militar, periodicamente, ele é submetido a uma avaliação médica. Só que tem muitos militares, aliás, e nessa avaliação médica é emitida uma ata. Então, nessa ata já fala, às vezes, se o militar está obeso, se tem um risco cardíaco, né? E aí ele tem que ser afastado ou exercer atividades de acordo com o seu quadro clínico atual ali. Então, se ele está obeso e tem uma propensão a ter um infarto, ele não pode ficar fazendo atividade de campo. Então, vamos mais deslocar ele para atividades administrativas, né? Então, se esse militar já está diagnosticado com uma situação que pode evoluir negativamente em razão da situação que ele está hoje, com quadro obeso, diabético, aí é uma falha desse militar também, porque ele tem que se cuidar. Então, nem tudo é administração. Às vezes, o próprio militar, ele deixa rolar. Ah, não vou no médico. Não, tá bom, não sei o quê. E não pode também. Ele tem que se cuidar
e não ser tudo a administração. A gente tem a pergunta do Felipe, que é de Minas Gerais. O Felipe manda: boa noite, doutora. Eu fui desligado do quartel porque ele disse que eu estava apto, mas a lesão acabou piorando. Eu posso entrar com um processo para ser reintegrado e receber o tratamento, mesmo estando fora das forças? Principalmente por estar fora das forças, ele tem que fazer isso. Agora, o que ele tem que observar é se já não passou mais de 5 anos da data que ele foi licenciado até hoje. Porque se passou, ele não tem o direito mais, porque o direito dele prescreveu. Mas se não passou, ele tem o direito de sim entrar, buscar a orientação jurídica e ingressar com uma ação judicial para ele ser reintegrado e receber, além do tratamento médico, voltar a receber o soldo que ele recebia quando estava na ativa, para poder fazer um tratamento médico adequado. Administrativamente ele não vai conseguir, só judicial mesmo. E a gente tem a última pergunta das redes sociais, é do Douglas, de Santa Catarina. O Douglas manda: boa noite, doutor. O Estado pode mandar embora alguém que se acidentou no serviço ou é obrigado a manter ele está 100%? A lei que ampara os militares fala que o militar ele tem direito à recuperação, conservação do seu estado de saúde. Então, pela lei, essa é uma lei federal. Essa lei fala que ele não pode ser mandado embora. Mas como existem essas portarias que foram editadas pelo comandante e fala que ele tem que ser mandado embora, por quê? Porque ali ele perde a sua utilidade. Então, para eles, se você machucou o joelho, se você machucou a coluna, você não é mais útil. Então, você vai ser mandado embora. Mas o certo é manter esse militar lá. Porque uma lei federal, ela é hierarquicamente superior a uma portaria, a uma instrução normativa e à Constituição. Então, o certo é manter esse militar incorporado, recebendo tratamento e soldo até a sua cura total. Mas eles não fazem isso. Mas o dever é manter sim. Por isso que muitos entram com além do pedido de reintegração de danos morais. Aí entra com a lei pedindo para que receba essa indenização. Seria de quanto, mais ou menos, doutora? Tem previsão? Então, aí depende da extensão do dano, né? Então, por exemplo, às vezes tem militar que ele tem uma lesão no joelho, mas ele vai ser recuperado ainda, ele tem condições de recuperar. Aí é um valor 10 mil, 5 mil. Aí, agora, tem militar que não consegue mais fazer nada sozinho, depende da ajuda de terceiros. Aí, às vezes, o tribunal dá 20, 30. Então, depende da extensão do dano, dessa incapacidade desse militar, para esse valor dessa indenização. E é importante também que eles saibam que quando eles são reintegrados, aquele período que ele ficou fora, ele recebe também, que são os atrasados. Então, ele vai voltar a receber o salário dele e lá no final, aqueles, vamos supor, 2, 3 anos que ele ficou fora, ele vai receber com juros e correção também. E, doutora, a gente está chegando ao final da entrevista. Eu gostaria que a doutora deixasse os seus contatos para as pessoas acompanhar o seu trabalho, suas dicas. Como pode estar fazendo? Periodicamente eu faço vídeos, né, relacionados a essa área do direito militar no meu Instagram, que é Natália Siriani, natalia.siriani, @adv. Siriani é conceito do I, porque muita gente escreve Siriani com S, né? Então, esse é o meu Instagram. Podem ir me acompanhando por lá. Eu posto várias dicas sobre o direito militar, sobre o direito administrativo militar também, que é quando esse militar tem uma sindicância, algum outro procedimento. Também posto sobre isso. O meu telefone para contato, caso tenha alguma dúvida ou queira contratar algum serviço jurídico, é 34, eu sou de Minas, 996467779. Estou disponível também pelo meu Instagram, no direct. E, caso tenha alguma dúvida, não hesite em entrar em contato, não espere muito tempo, porque senão lá na frente depois não tem nem o que o advogado fazer, né? Porque aí o dano já ocorreu. É verdade. Como a doutora disse, existe um prazo, né, de 5 anos para poder estar recorrendo, né? De 5 anos. Se passar,
Aí depois não tem jeito mais, porque aí o direito prescreveu. E, doutora, faltou a falar algo que a doutora gostaria de estar acrescentando sobre o tema de hoje? Eu queria orientar, assim, se você é militar, se você tem algum conhecido militar, oriente principalmente os jovens que estão entrando agora. Nós estávamos no período de alistamento, que é janeiro e junho. Junho vai ter agora de novo. Então, 2 vezes por ano tem esse período de alistamento. Procurar orientar esses militares a ler a lei, a procurar a se informar. Porque para eles, quanto mais ignorante, melhor, né? Para as forças. Mas esse militar tem que saber o seu direito. Não confiar em todo mundo. Não, você pode deixar, ó, a gente é seu amigo aqui, preocupa não que a gente vai te amparar. E quando vê, chega lá uma carta, ó, você foi mandado embora, você não tem direito a nada. Então, assim, procure estudar, procure se informar. Tem dúvidas? Vá atrás de um advogado especialista. Doutora, estou entrando agora, o que eu tenho que me atentar? O que eu tenho que ler? Caso eu sofra algum acidente, eu tenho que ficar calado? Eu posso ficar calado? Qual que é o momento que eu vou atrás de alguém? Eu espero instaurar um procedimento? Porque muitas vezes tem militares que tem tudo certinho, mas aí ele fica calado e não sabe para onde começar a buscar o seu direito. E aí o tempo passa, ele vai ficar aqui no meio civil, doente, porque esse militar que adoece, ele não tem direito ao amparo do INSS. O tempo dele, que ele serviu lá, conta para ele aposentar. Mas o que ele pagou está perdido. Então ele não vai ter amparo aqui. Então ele tem que buscar de todas as formas se amparar de lá. E, doutora, ele pode contribuir particularmente para o INSS enquanto estiver nesse período das forças? Não, porque ele teria que se enquadrar em alguma daquelas classes, né? Por exemplo, autônomo. Ele não é autônomo, porque ele está vinculado à força. Então aí não tem jeito. Ele tem que sair para começar a contribuir. Então, a única coisa que ele não vai perder é o tempo. Porque se ele pagou 8 anos lá, esses 8 anos ele leva para fins de aposentadoria. Mas para fins de benefício, não. Aí ele não leva. É injusto, né? Injusto. Por isso que eu fiz a pergunta, eu falei, às vezes pode estar pagando a parte, né? O que muitos conseguem, às vezes, é o LOAS, é o BPC. Porque ele sai da força sem nada, doente e sem condições de arrumar um emprego. Então, ele está numa condição de vulnerabilidade. Então, ele pode entrar pedindo o LOAS, porque o LOAS, você não precisa contribuir para poder receber aquele benefício. E aí ele entra nessa condição de vulnerabilidade. Mas o LOAS não conta para fins de aposentadoria, né? É verdade. E, doutora, eu gostaria de agradecer, então, a sua presença aqui no Bate-Papo Legal. Doutora Natália Siriani, uma das apoiadoras dos espaços jurídicos, hoje aqui com a gente, esclarecendo aí as dúvidas dos internautas sobre os militares que adoecem ou se acidentam. Eu gostaria, então, de agradecer a sua disponibilidade aqui com a gente no programa Bate-Papo. Eu que agradeço a oportunidade de estar orientando, né, quem está nos assistindo, quem vai ver depois, orientando essas pessoas a buscar os seus direitos, porque também é uma oportunidade. A gente está abrindo um espaço desse, né? Muita gente não sabe ainda, é uma área muito restrita, mas aos poucos a gente vai divulgando e orientando, porque entra muitos militares, muitos jovens, e a gente vai sempre ajudar, né? Vamos ajudar, vamos orientar, para não ficar tanto perdido, igual tem muitos aí que já aconteceram, coitados. Com certeza, doutora. E o programa Bate-Papo Legal tem esse espaço aberto junto com os espaços jurídicos, justamente para trazer esse conhecimento, essa parte informativa, né, para muitos internautas em vários assuntos, principalmente no militar, que é pouco falado na carreira, né, doutora? Isso. Vamos com essa parceria, porque tem muita gente que precisa. São muitos militares. Você pegar lá pro lado de São Gabriel da Cachoeira, Amazônia,
sabe, tem uns que não sabem escrever direito. E a gente pensa que isso não está no nosso meio mais, né? Falar, ah, não. Mas tem muitos indígenas. Se você pegar o lado lá do Nordeste, muitos militares indígenas. Então, que não sabe ainda. Outro sabe muito, mas aí já aproveita da ignorância do outro, que mal sabe ler. Né? Então, é importante isso, essa divulgação. Com certeza, doutora. Então, muito obrigada por a sua presença aqui no programa Bate-Papo Legal. Nós vamos encerrando aqui o programa e a entrevista com a doutora Natália Siriani. Se você precisar dos contatos ou da rede social da doutora Natália, só entrar em contato com o suporte dos espaços jurídicos. Uma boa noite, doutora, e até o próximo programa com mais uma entrevista. Boa noite, muito obrigada.